existem dois tipos de força. Quando a gente pensa no músculo, tem dois tipos de força. Tem a nossa força de potência, então a capacidade que eu tenho de levantar um peso. Sim, o meu braço ele vai ficando forte, é uma força de potência. A capacidade no balé que eu tenho de saltar, que é a força de empurrar o chão, sim? E a gente tem uma outra maneira de falar de força, que é a força de sustentação, que é uma das coisas que a gente mais usa no balé. Por exemplo, a gente sustentar o braço, né? Aqui, ó, quando eu tô fazendo uma aula de balé, a gente vai lá, prepara o braço, e aí eu começo a fazer os exercícios e o braço vai ficando aqui, sim? Manter o braço aqui me exige força de sustentação. Não exige uma força de potência, porque eu não estou segurando um peso de 50 quilos, mas me exige uma força de sustentação. Sustentar a minha postura no balé, né? Então, manter lá a minha postura exige uma força de sustentação, principalmente para as minhas costas. Se eu estou aqui solta, eu não estou sustentando nada. Agora, quando eu cresço aqui, eu estou exigindo da minha musculatura que tem aqui nas costas dos paravertebrais. Então, não existe uma carga. Eu não preciso desenvolver uma força de potência para isso, mas eu preciso ter força de resistência. E essa força de resistência, a gente perde muito rápido. Muito rápido. Por isso que às vezes, voltou das férias, eu já percebi que minha postura já está um pouco mais arqueada, porque a gente perdeu essa questão da força de potência, da força de resistência, ok? E aí, vamos entender uma coisa muito importante. Por que que essa força de resistência é tão importante para a gente, principalmente bailarinas adultas e iniciantes? Quando a gente já faz balé há algum tempo, a gente... o nosso corpo vai mudando, né? E aí o nosso corpo, ele se adapta mais rápido às mudanças. Então, quando eu tenho férias e quando eu volto, o meu corpo, ele cria como se fosse uma memória corporal, e é comprovado que existe essa memória corporal. Então, por eu já fazer balé há algum tempo, quando eu entro de férias, meu corpo vai perder força de resistência, vai normal, como qualquer outra pessoa. Quando eu volto, a minha capacidade, eu, Mari, que faço balé lá desde os meus, balé mesmo, desde os meus 15 anos, hoje com 40, eu, Mari, o meu corpo, ele tem a memória corporal, então ele volta a ganhar força para o balé muito mais rápido do que uma pessoa que começou há um ano, por exemplo. Voltando. Quando a gente para pensar nisso, se eu faço balé há pouco tempo, então, cara, é mais importante ainda esse meu preparo em retornar à minha atividade, ok? E aí, o que a gente vai pensar aqui? Quanto mais eu trabalho a minha força de resistência, mais condições eu tenho de manter a minha postura. Quanto mais eu mantenho a minha postura, os meus braços colocados, mais condição eu tenho de fazer com que o passo saia da maneira como ele precisa sair e também condições de demonstrar mais a minha graciosidade. Uma bailarina que vai lá fazer a aula e tal, e que toda hora ela tá tendo que arrumar o braço, né? Então ela tá lá, aí toda hora ela tem que arrumar o braço. Quando ela começa a fazer a aula, o braço começa a cair, ela começa a ficar torta. Sim, ela começa a ficar toda desengonçada. Não. Uma bailarina que consegue sustentar isso por mais tempo, ela consegue demonstrar graciosidade na dança dela por muito mais tempo do que quem começa a deixar o braço cair, quem começa a deixar a postura cair, ok?